Bom dia, Fê. Bom dia, Isabela. Tudo bem? Bom dia, Isa. Bom dia, senhor. Tudo bem? Por que você saiu e tirou sua foto? Eu tô com cara de sono. Bom dia, Julinha. Bom dia, Mel. Bom dia, senhor. Oi, Cavaline. Tudo bem? Tudo? E você? Bem. Oi, Matheus. Bom dia. Bom dia, senhor. Tudo bem? Tudo. Oi, Edmar. Que saudade. Oi, senhor. Você não vai mostrar seu rosto, não? Eu não, senhor, não vergonha. Tem que Eu acabei mostrar de pra cortar gente. também. Tem que mostrar pra gente matar a saudade. Uh-uh. Oi, Felipe. Tudo bem? Fê? Morreu, senhor. Oi, Gi. Oi, Pietra. Esse João, que João que é? Acho que é o Marcos. Oi, senhor. É o Marcos. Tudo bem? É o Mark. E aí, como é que vocês estão? Eu tô bem, senhor. Mel, você e a sua irmã tá numa câmera só? Não, senhor, é que ela tá aqui do meu lado. Não, mas então, vocês estão usando uma só ou não? Não. Ah, Ô, senhor, o oi. Felipe falou que ele não consegue falar, que o microfone dele tá ruim. É bom que ele fica quietinho, né, Isa? Tá escuro agora, Cavaline. Pode deixar. Melhorou? Melhorou. Pelo jeito o Felipe não consegue falar, mas ele manda mensagem, ele consegue ouvir bem, né? Dimar, cadê você? Ah, não vou ser você não, senhor. Só mostra pra me falar um oi. Mas você tá falando oi. Ô, louco. Oi, Pietra, tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Cansado já de ficar em casa, doido para voltar para a escola, saudade dos amigos, dar uns abraços, né? Porque, ó, né, Julinha? Oi, Caio, bom dia, tudo bem? Bom dia. Hoje nós vamos trabalhar a apostila 2, tá? Então, vocês podem pegar, todos buscaram na escola? Isso, tá? Todos vocês já entraram lá no Moodle, já responderam as questões. Certinho? Sheila, peraí, senhor. O que é? Ô, senhor, eu tava esperando. Ele tava esqueceu a esperando mochila. Tem que entrar lá e responder, tá? Eu já fiz as da semana passada e eu tô fazendo 2 por dia dessa semana. Quanto mais vocês fazerem, melhor. Pelo menos já vai, né, eliminando. Se deixar tudo pro final é mais complicado. Deixa eu dar um toque para vocês, tá? O Moodle, ele é um programa muito bom, ele vai ajudar vocês. E o que acontece? Vai ser feito o seguinte, né? Aquelas atividades da semana passada vai ser contada como P2. Então, aí, até o dia que vocês terminarem, depois a gente vai estar lançando no portal para vocês verem. E as questões, por exemplo, que vocês vão estar respondendo toda semana,
A cada 3 semanas a gente vai juntar e vai dar uma nota, tá? Então a gente vai estar juntando lá, lançando ela lá no portal para vocês verem as notas de vocês, tá bom? E outra coisa que eu quero falar para vocês também, tá? O Moodle, às vezes vocês têm mania de, assim, como que eu posso dizer? Uma pergunta, por exemplo, de um aluno, né? Ela está numas alternativas A, B, C, D e E. Quando passa para outro aluno, ela pode alterar as alternativas e a posição. Então, o que, que acontece? Esse negócio de você tentar passar a resposta para os outros não dá certo, tá? Porque às vezes você acaba passando resposta complicada. Então, não adianta, cada um tem que tentar fazer o seu do melhor jeito possível, tá? Gu, você ainda não respondeu lá no Moodle, né? No Moodle? A primeira prova? Isso, você já respondeu? Eu já, senhor. Tá, tenta entrar lá, dá um... Uhum. Hã? Tenta Depois eu entrar, dar uma olhada, tá? E dar uma confirmada. Oi, Mel, saudade, meu amor. Tá? Será que tá faltando mais alguém para entrar? Professor, o Felipe Oi. falou que ele tá na escola e ele esqueceu as apostilas que depois ele faz. Entendi, desculpa. O Felipe esqueceu as apostilas porque ele tá na escola. Aí ele falou que depois ele faz. Ah, tá bom, tá? Felipe sendo Felipe. Felipe, se for o caso, vê se tem algum aí, você pega pelo menos para você acompanhar, tá bom? Para não ter problema, tá? Mas eu vou estar colocando aqui as páginas também para estar ajudando vocês, tá? Eu vou esperar mais um minutinho só para a gente começar, tá bom? Ele falou que a mãe dele vai buscar já, senhor. Isso, eu vi lá a mensagem que ele mandou. Pessoal, deixa eu só dar um toque para vocês. Eu não consigo ficar atento à câmera de vocês, dar uma olhada, porque a gente vai estar fazendo algumas atividades e ficar olhando, às vezes, o bate-papo. Então, às vezes, se alguém mandar alguma mensagem, alguma coisa, se vocês quiserem, por exemplo, estar me avisando, tá? Eu não vou... Hoje, como é só o 7º D, eu não vejo a necessidade de eu ficar bloqueando vocês. Então, eu vou pedir para que vocês sozinhos, né, vocês travem o microfone de vocês e quando vocês quiserem fazer pergunta, vocês podem destravar. Por quê? Porque é só a sala de vocês. Se a gente começar, por exemplo, eu travar vocês, às vezes vocês acabam, eu queria falar, estava travado, tá? Então fica a critério de vocês, tá? Mas deixa travado só quando vocês quiserem perguntar alguma coisa ou falar alguma coisa, tá bom? Tá? Tudo bem com vocês? Tô com saudade, não vejo a hora da gente voltar, né? Vamos tentar fazer, pelo menos o 2º bimestre, fazer aí de uma forma rentável. Claro que algumas atividades que a gente ia desenvolver em sala, a gente não vai estar conseguindo fazer. Tem uma que eu costumo fazer, que é aquela vamos falar assim, de comidas típicas das regiões, a gente não conseguiu fazer, né? Vocês viram que o ano passado vocês foram na sala do 8º lá, né, que era o 7º, né, participar, vamos lá e comer alguma coisa que eles fizeram, né? Esse ano a gente não vai conseguir fazer, a não ser que a gente adiante todo o conteúdo e quando a gente voltar, a gente pega alguma semana para fazer essas atividades mais práticas, né, vamos dizer assim, né? Aí a gente volta um pouquinho no conteúdo. Vou tentar trabalhar com vocês o seguinte, durante essas semanas até lá em julho, né, deixar uma semana para a gente fazer uma revisão e eu dar algumas questões como se fosse uma prova para vocês do volume 2, tá bom? Tá? Então, se a gente tiver alguma dúvida no decorrer, por exemplo, vamos falar assim, das atividades, vocês podem parar e vocês podem perguntar, tá? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Faz um joinha. Isso, tá? Muito bem, Gu. Agora você apareceu, né? Aparece e some, né? Tá? Senhor, é porque a gente tá arrumando a luz aqui porque a minha cara tá meio escura. Não, tá bom, tá? Você é desse jeito, não precisa ficar se escondendo, não, tá? E assim, quem puder ficar de uniforme é bom também, tá? Porque às vezes a gente tira algumas fotos aí, tá? Então é legal, pelo menos pra gente ver, tá bom?
Não precisa correr lá agora e trocar não, Gustavo. Pode ser para depois para outra aula, tá bom? Tá? Uma coisa que eu queria falar para vocês. Hoje nós vamos começar o tema sobre a formação do povo brasileiro. Formação do povo, tá? Aí eu pergunto, lá na página 3, Isabela. Mel, vou te fazer uma pergunta. Destrava aí o microfone e fala para nós o seguinte. Quando eu falo para vocês a formação do povo brasileiro, o que vem à sua mente? O que você imagina que seja? Que é uma variedade grande de raças e que, tipo assim, tem muita gente branca e várias tons de peles, muita cultura, muita comida. É, não é? Tipo, eu acho que é isso, pelo menos. Ô, Fê! Tudo bem? Acordou? É. Tá, Caio, e para você, o que é? Para mim é uma coisa que miscigenação. O que é Nossa, nunca ouvi falar essa palavra, miscigenação. Falando bonito, hein, Caio? É mistura de vários povos. Para mim é isso. Mistura de vários povos, muito bem. E você, Julinha, o que é a formação do povo brasileiro? Eu acho que é tipo a partir de quando os imigrantes vieram para o Brasil, eu acho que como teve uma grande mistura de povos e culturas, eu acho que isso fez a formação do povo brasileiro, porque o povo brasileiro até hoje tem muita cultura, tem cada um tem um sotaque diferente, dependendo do lugar e etc, eu acho. A cor da pele, a cor do olho, o cabelo, né? A roupa, a comida, as tradições, a religião, as danças, cada um com a sua peculiaridade, ou seja, cada lugar diferente, né? Por isso que às vezes a gente até comenta, né? Às vezes a gente vai para São Paulo, a gente fala assim que aquilo parece terra de ninguém, porque tem gente de todos os lugares, né? Vamos falar de todos os países, vamos falar assim, uma diversidade de etnia muito grande, né? Então é bem aquilo que o Caio falou, né? É uma mistura de raças, é uma miscigenação, né? Então isso é legal que a gente pense, né? O que quer dizer isso aí? Como que o povo brasileiro se formou, tá bom? Então vamos pensar um pouquinho nisso. Abre a apostila na página 3. Eu vou tentar compartilhar aqui, qualquer coisa vocês podem estar falando, tá? Estão vendo a minha página? Isso. Edmar, você pode ler para nós aí a formação do povo brasileiro? Sim, senhor. Você estudou no módulo 1 a construção do território brasileiro, toda a formação histórica brasileira e a transformação do nosso território ao longo dos anos, desde nossa colonização até o início do século XX. Essa transformação ocorreu com personagens muito importantes, as pessoas, que se valiam de seus costumes, religiões, línguas e festividades, e que também plantavam e produziam objetos de acordo com suas necessidades. Ou seja, essas pessoas sempre tiveram sua própria identidade e cultura. Muito bem, então pare um pouquinho. Primeiro falo aqui, né, a questão da colonização até o início do século XX. Primeiro, vamos pensar, quando que se deu a nossa colonização, né? Lá no século XV, 1400 e pouco, colonização. Por quê? Porque antes nós já estudamos, já existiam os povos dentro do território brasileiro. Certo? Os povos chamados povos pré-colombianos. Por quê? Antes da chegada de Cristóvão Colombo à América. Que povos eram esses? Os índios, né?
Então, nós tínhamos lá, e isso dentro, vamos falar assim, do território brasileiro. A gente tinha lá os tupinambás, a gente tinha lá os guaranis, nós tínhamos várias etnias, ou seja, vários grupos indígenas, né? Até o século, por exemplo, início do século XX. Século XX começou em 1901 e terminou em 2000, né? É legal que a gente pense nisso aí, né? Depois fala, né? Ó, muito importante porque eram os personagens principais na formação do povo, que eram as pessoas, que são as pessoas. Desde aquela época, nós conseguimos montar e mudar a nossa diversidade. Então, o que acontece? Devido aos seus costumes, suas religiões, suas línguas, suas festividades, tá? Júlia, se eu pergunto para você, tá? O seguinte, quando a gente fala, por exemplo, de costume, que a gente usa até hoje, que era dessas pessoas, dos primeiros habitantes, o que a gente pode falar? Acho que do tipo de religião, como a pessoa O vive. costume, um costume. Coisas que a Por pessoa... exemplo, isso, um tipo, por exemplo, de comida, tá? É um costume. Uma vestimenta, tá? Por quê? Comida, vamos colocar aqui, dos hábitos, costumes, até para que você entenda. Por exemplo, a farinha que nós comemos hoje. Quem começou com essa farinha? Foi os índios, né? Hoje, por exemplo, nós temos a feijoada, né? Muito comum agora nesse período de friozinho, né? O que acontece? Veio com quem? Com os africanos, né? Religiões, por exemplo, a religião, por exemplo, católica, ela veio junto com os portugueses, né? Lá com os jesuítas. A língua, né? A nossa língua principal qual é? O português, que veio junto com quem? Com os colonizadores, né? Festividade. Nós temos várias festas que a gente faz, que são tradições. E isso, se você pegar, só para você ter uma ideia, em Jundiaí, nós temos a festa italiana, tá? Nós temos a festa portuguesa que fica ali na Vila Arens. São um exemplo que a gente consegue perceber daquela época, né? Que vem desde, vamos falar assim, do início da colonização, tá? Tudo bem até aí? Vamos analisar esse quadro agora. No quadro de Tarsila do Amaral, intitulado Operários, olha que interessante, pintado em 1933. 1933 era que século, Isabela Michelotto? Ô, professora, ela não consegue falar porque o fone dela tá quebrado. Tá, então responde para nós, Mel. Ai, Jesus. 1900... É século? Calma aí. É que eu não sou muito boa com séculos, que sabe, números não são minha praia, mas tá tudo bem, a gente vai tentar. Calma aí, deixa eu pensar. Calma aí. 1933 é século... Eu vou chutar, eu não vou chutar. Eu acho que é o número, só que eu tenho. Eu acho que é século XIX, mas eu acho que tá errado. Não. Não tá? Ai, que triste. Fala, Cavaline. Ai, que bom que eu sou. É de 1801 a 1900. Ok. Mel, seu microfone tá ligado, tá? Século XVIII, senhor. É, o que eu ia falar. 1933, de 1901 a 2000 é século XX. Então é século 20, tá? 1933, século 20 começou em 1901 e acabou em 2000, tá? É legal quando vocês tenham dúvida, do lado da data aqui, coloca o 20 embaixo em algarismo romano para vocês saberem, tá? Por quê? Porque às vezes em alguma prova pode perguntar negócio de século, e aí se vocês não souberem, tá bom? Então, esse quadro é de 1933, pintado por Tarsila do Amaral. Professora Anne vê esse quadro, ela fica que nem doida. Pode falar para ela, professora Anne, nós analisamos um quadro em geografia da Tarsila do Amaral. Qual que era o título, o nome desse quadro? Fala para mim, Isabela Valéria.
Operários. Operários. Aí eu te pergunto, o que significa operário? São pessoas que trabalham numa empresa ou em algum São lugar? pessoas trabalhadoras de empresa, são operários. Aí vamos dar uma olhada no quadro. Olha aqui, ó, chaminés, né? Prédios representando o quê? Fábricas, indústria. Então, são aquelas pessoas que trabalham em fábricas, em indústria e tudo mais. Vamos dar uma olhada bem de perto desse quadro. Olha aí para vocês. Se na tela estiver ruim para vocês verem, porque muitos estão acompanhando pelo celular, então pode olhar, por exemplo, na apostila de vocês, né? Nós temos aqui quase todas as etnias, ou se não todas, né? Nós temos o negro, nós temos o pardo, nós temos o branco, nós temos o, né? Ó, o dourinho puxado, nós temos, vamos falar, os que parecem índio, né? Então, nós temos vários tipos de etnias aqui. Será que está faltando de alguma? Tem até o Harry Potter aqui. É, mais ou menos. Então, vamos ler lá embaixo. Olha lá a atividade para a gente fazer agora. Ó. Você acrescentaria mais alguns grupos populacionais ao quadro? Será que está faltando mais algum? Quais? Escreva no espaço abaixo os nomes das etnias, nacionalidades que você conhece e que não aparecem na obra. E depois interfira na pintura desenhando seus representantes. Vou dar um exemplo. Quem que está faltando aqui, que vocês acham que está faltando? É o índio? É o branco? É o europeu? É o italiano? É o alemão? O que vocês acham que pode estar faltando? Ah, não, professor. Aí, se tiver, vocês vão ter que estar colocando aqui, vocês vão escrever o nome do que vocês conhecem, e aí vocês vão estar representando aqui. Vamos lá, 2 minutinhos para fazer essa atividade. Pode falar, Cavalinho. Quem não saber alguma diferença? Pega um pouquinho. Fala, Gu. E se alguém não saber, tipo, alguma diferença e não achar que tem? Se você acha, ó, você acrescentaria mais alguns grupos populacionais ao quadro? Vamos supor que você coloca não. Então, quais? Então, não precisa. Escreva no espaço abaixo os nomes das etnias e nacionalidades que você conhece. Qual que você conhece? Que não aparecem na obra. Será que tem alguma? Qual que você conhece? Você conhece o negro? O branco? Né? O mulato? Vamos falar assim, o asiático? Ou seja, aqueles que têm o olhinho puxado? Tá? É bom que vocês coloquem algumas observações. Não, professor, eu acho que não precisa porque tem todas as etnias. Se tem todas as etnias, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, vou colocar. Já tem todas, essa, então por isso que não preciso colocar mais nenhuma. Tá bom? Fala, Cavalinho. Eu ia perguntar a mesma coisa que o Hugo te perguntou. Ah, então tá bom. Vamos lá, 2 minutinhos, tô contando. Nossa, Sora, agora que eu percebi, já começaram a riscar embaixo da tela. Mas isso, às vezes, Gustavo, é o seguinte, não é que a pessoa está tentando. Você sabe que o seu celular, às vezes, só de você passar e tentar mudar o microfone, ligar ou desligar, ele pode riscar. Então, às vezes, não vamos falar assim, uma questão ruim, né? Não está fazendo por maldade, tá? Até mesmo porque eu acredito que não tenha ninguém que vai fazer isso. Né, Caio? Já responderam? Já colocaram aqui, por exemplo? Se não tem, só vai escrever as etnias que tem, você já precisa colocar. Não preciso colocar nenhuma, tá bom? Professor, Oi, Caio. tem sem teto aqui? Oi? Tem sem teto aqui? Tem teto? Sem teto. Então, mas sem teto é uma etnia? Não sei, tem várias pessoas hoje em dia. Tem várias pessoas, mas só que eles não são considerados, por exemplo, vamos falar o seguinte, né? Vamos pensar.
O sem teto, eu tenho o negro, eu tenho o branco, né? Eu tenho várias pessoas lá. Eu posso ter o índio, né? Eu posso ter várias pessoas lá. Mas só que não necessariamente, vamos falar assim, por isso que o sem teto, a denominação sem teto, ele não é uma etnia, tá bom? É um grupo, tá? Obrigado. Nossa, eu falei de um, eu falei do índio. Tem índio aí? Acho que. Não sei, senhor. Acho que. Cadê? Qual? Uma moça. Hã? Pra mim parece uma índia. Aqui, ó. Tem uma que parece mesmo. Ali, ó. No Ah, meio mas... do círculo. Não, mas isso aí, esse aqui? Esse Não. aqui Não, o de cima, só. A o moça aqui, ó. negrinho. Calma que eu vou Esquerda. fechar minha porta. esse aqui? É. Esse aqui tá. Isso aqui tá mais para, às vezes, chinês, coreano, vamos falar um asiático, do que, por É exemplo. verdade, senhor. Eu tô Oi? achando que é verdade, senhor. Eu concordo com você. Eu acho que a mulher de cima que parece mais uma índia. Ah, Essa- negros. É. Eu a acho. negra, senhor, é. Mas a negra não é índia, gente. A negra acaba, né? Os índios, eles têm a cor da pele mais escura, mas não necessariamente dessa forma, né? Vamos tentar encontrar, por exemplo. Eu não tô vendo, Ô, por exemplo. senhor, Ali no canto do lado do de bigode. Faz o risquinho. Eu não sei como riscar, eu não faço ideia. Ah, não Tô no precisa. computador. Ó, eu também tô no computador. Eu A não minha sei irmã como é que acha que é a quarta na última fileira, da esquerda para direita. Não, da última, lá de baixo. essa? Essa é a mulher. Ela tem. Mas, mas cadê aquele. Ó, o cabelo do índio, como que é? O cabelo. Liso. Ó, o cabelo do índio era para ser mais ou menos assim, escorrido, não era? Não, necessariamente. Não necessariamente, senhor. Eu não Essa conheço. aí. Ô, Eu senhor, não- e a do lado da que você mostrou? Qual? Essa aí. Não, a da direita dela. Essa aí. Então, essa pode até ser, mas o índio, você pode saber que o cabelo dele é escorrido, né? Mas e o da Índia, senhor? E também é um cabelo liso, esticado. Ó, como que risca no computador pra mim mostrar pro senhor qual que eu acho? Eu também acho Eu também quero saber. O senhor sabe que tá assim? Essa que tá assim, olha, inclinado? Qual? Não tem a última fileira só que tá inclinada, assim? Perto dos negócios das indústrias. Isso aí. Essa aí, bem onde você tá com a mão em cima. Ah, vamos dar uma olhada. Ó, vocês têm, não é às vezes até conteúdo, mas dá uma olhada, por exemplo, lá na página, na apostila de vocês, na página 6 e 7. Dá uma olhada. Olha na página 9. Olha os traços de um índio. Ô, senhor, eu acho que eu achei uma índia. Eu acho. Então vamos pensar aí. Qualquer coisa vocês façam o desenho aí do lado. Vamos para a página 4 agora. Com muitos outros povos, os brasileiros são produto de uma miscigenação, ou seja, desliga. Senhor, Olha, fala, Gu. já vi essa imagem, eu acho. Não lembro qual matéria, mas. Já. Tá? Fecha o microfone de vocês aí, porque senão dá interferência. Por favor. Maria. Isso, senhor. Cavalinho. Isso. Como muitos outros povos, os brasileiros são produto de uma miscigenação, ou seja, aspectos físicos e culturais que se misturam para compor uma população única. Os grupos que mais contribuíram com essa mistura foram os portugueses. Grifa essa parte, os portugueses, os índios e os africanos. Pode grifar essa parte aí. Eles são matrizes, chamados de matrizes populacionais. Por que matrizes? Porque é o que dá início, né? O que começa. Você vai fazer uma roupa, por exemplo, você vai ter que fazer uma matriz, você tem que começar por algum lugar. Então, por exemplo, eles são considerados matrizes populacionais.
por exemplo, os portugueses, os índios e os africanos. Então, pode grifar essa parte aí, tá? Sobre os portugueses, Por onde que tem que grifar? aqui, ó, portugueses, indígenas e africanos. Achou? É só isso, senhor? Só. Não, assim, ó, vocês vão grifar português, indígenas e os africanos, que eles são chamados de matrizes populacionais. Então, vocês podem grifar daqui até populacionais. Grifou, Caio? Felipe, Felipe não consegue, o microfone dele não está funcionando. Cavalini, lê para nós aí, segundo parágrafo. Sobre os portugueses, já contamos amplamente a respeito de seus interesses e de como foram impondo a sua língua, a sua religião e ainda outros aspectos culturais no contexto da formação do território brasileiro. Tá, nós já falamos um pouquinho sobre isso quando eu dei exemplo da Júlia lá atrás. A questão da língua, né, os portugueses. Hoje nós falamos do português porque algumas palavras a gente usa, vamos falar que tem origem o quê? Dos índios, né? Depois nós temos a religião e outros aspectos culturais, como dança, comida e vários outros, né, aspectos. Lê para nós aí, continua, Maria. Agora vamos conhecer mais de perto as duas outras matrizes, os indígenas e os africanos. E, claro, seus descendentes mestiços, os mamelucos ou caboclos. Mestiços oriundos de indígenas e portugueses. Os mulutas, mestiços oriundos de negros e portugueses. Os cafusos, mestiços oriundos de negros e indígenas. Muito bem. Pessoal, eu vou pedir para que vocês façam o seguinte, presta atenção. Embaixo aqui de português, vocês colocam, por exemplo, branco. Aqui embaixo de português, branco de novo. Vamos pensar um pouquinho, olha lá, ó. A mistura, né? Você, por exemplo, teve uma mistura entre o índio e o branco. Resultou em quê? Vai lá, Gustavo. Gu. Oi. A mistura entre o índio e o branco resultou o quê? Calma aí. Mulatos? Em mameluco, ó, presta atenção. Presta atenção. Mameluco ou caboclo? Índio e branco. Mulato, negro e branco. Cafuso, negro e índio. Vocês conseguiram entender essa relação, essa mistura? Então vamos lá, ó. Vocês pegam, grifa essa parte e faz uma setinha para cá. Grifam essa parte e faz uma setinha para cá. Grifa essa outra parte e faz a setinha. Vou explicar. Você grifa índio e português e faz uma setinha em mameluco ou caboclo. Você grifa negro e português. E faz eu não entendi. Maria, você está conseguindo acompanhar onde eu estou mostrando? Maria, Ó. para você grifar as... Cavaline, presta atenção. Grifa aí, índio e português e faz a setinha para cá. Assim, senhor? Ah, entendi, senhor. Tá? Obrigada.
Você grifa índio e português e faz a setinha para mameluco e caboclo. Você grifa negro e português e você faz a setinha para mulato. Tá? Tá certo, senhor? Você grifa negro e índio e faz a setinha para cafuso. Isso. Por quê? E está mostrando as matrizes, né? Como que ela se formou. Então, está pedindo para a gente analisar duas matrizes nesse momento, que é os índios e os africanos, são que a gente vai estar analisando. Então, vamos lá. Tá? Agora, olha aí, nós temos duas imagens. Nós temos a primeira imagem, né? Que retrata, por exemplo, o Mestiço, de Cândido Portinari. Também é uma obra muito famosa, tá? A gente tem esse quadro, né, exposto em vários lugares, né? Principalmente na Pinacoteca de São Paulo, tá? Pinacoteca fica ali perto do Museu da Língua Portuguesa, né? Para quem já foi, né? É muito bom. Ele foi, vamos falar assim, é óleo sobre tela, né? O material foi utilizado e ele foi feito em 1934, tá? Até para que vocês entendam. E aqui nós temos outra obra, né? O Lavrador de Café, também de Cândido Portinari, né? Que hoje se encontra onde? No Museu de Arte de São Paulo, né? Aí a gente tem esses dois exemplos para a gente analisar, o que é o Mestiço e o que é um lavrador de café. Se a gente parar para analisar, olha lá o mestiço, né? Ele é o resultado do quê? Se a gente olhar aqui, ele tem os traços do índio, porque olha o olho, mas ele tem os traços do negro também, a cor da pele, né? Então, se a gente parar para analisar, ó, negro e índio, ele poderia ser considerado basicamente um cafuso. E o lavrador de café, que literalmente os traços de um negro, né? Então, de um africano. Então, é legal que a gente fez. Agora, nós vamos lá na tarefa 9, tá? Vamos lá na tarefa 9. Quem poderia estar lendo para nós aí? Eu, senhor, pode ser? Pode. Nossa língua portuguesa, falada no Brasil, reúne várias contribuições das línguas indígenas, que eram faladas no começo da colonização, especialmente do Tupi-Guarani, ou língua geral. A seguir, você vai encontrar algumas palavras que fazem parte do nosso cotidiano e que se originaram a partir dessas línguas indígenas. Continua? Pode continuar. Para descobrir o processo de formação dessas palavras, você poderá consultar um dicionário Tupi-Guarani na internet. Você encontra no site www.dicionariotupiguarani.com.br. Isso. Então, tem algumas palavras para vocês descobrirem as expressões, o que significa, tá? Não se esqueça, né, literalmente da língua tupi-guarani, que muitas deu origem, vou falar assim, à nossa língua atual, tá? Então, nós temos aí um exemplo, eu vou falar para vocês o primeiro, e aí essa atividade, para alguém já fez? Para quem não fez, vocês devem fazer para aula da semana que vem, para quarta-feira que vem. Então, vocês vão pesquisar e vão colocar aí, porque aí vai ser a primeira coisa que eu vou estar fazendo na aula que vem, tá? Então, por exemplo, Acaraju, né? O que significa, por exemplo, né? É a capital do estado de Sergipe, né? Então, o que significa Ará e papagaio, caju, né? Cajueiro dos papagaios. Esse é o significado. Isso de acordo com a língua indígena Tupi-Guarani, tá? Então, vocês vão entrar lá no dicionário, vocês vão pesquisar e vocês vão preencher as palavras que tem aí para vocês encontrarem, tá bom? Alguma dúvida a respeito disso? Então, marque aí, ó, a tarefa, vocês vão marcar aqui em cima, tá? Quarta-feira que vem, que dia que é da semana? Que dia que é?
Dia 20, tá? Então marca aí, para o dia 20/5. Marcaram em cima? Tarefa 9, dever para o dia 20/5. Professor, Pode falar, Gu. tipo, quando você for pesquisar na internet esse site aí do Tupi-Guarani Dicionário, você põe, tipo, depois a palavra ou só pesquisa isso? Não, ele vai colocar lá o site, aí você entra, vai ser um dicionário. E aí você vai pesquisar as palavras que tem. Por exemplo, quando você entrar, aí vai ter todas as palavras. Você indo na palavra que começa com a letra A, você vai encontrar essa daqui. É um Entendi. dicionário normal, tá bom? Uhum. Obrigada. Alguma dúvida em relação a isso? Tá, vamos voltar lá na página 5 agora. Nós fizemos a página 3 e 4. Aí, só para vocês entenderem, a página 5, tá? Porque aí a gente só vai, vou dar uma adiantada, só para vocês terem ideia. Os indígenas. Lembra que a gente falou que a gente vai analisar as duas matrizes populacionais? Duas. O índio e o negro. Então, nós vamos começar pelo índio, tá? Caio, lê para nós aí, por favor. Caio? A maior parte daquilo que se conhece sobre os indígenas que viveram durante a ocupação europeia deve-se ao registro feito por viajantes. Desenhos, textos, levantamentos de aspectos físicos e recursos naturais. Além de representações cartográficas, esse legado de informações permitiu a formação um primeiro quadro sobre a violência dos diferentes povos indígenas, quase todos sob o olhar dos europeus, que nem sempre compreendiam o contexto da sua organização social, seus hábitos, seus rituais. Mateus, o que está tentando explicar nesse texto? Professor, Oi, posso pode tentar falar. falar? Oi? Posso tentar chutar? Pode. É o que eu acho, né? Eu acho que está explicando como que foi a vida, como que é a vida dos índios e qual é a cultura deles. A cultura e principalmente, olha lá, a maior parte daquilo que se conhece sobre os indígenas viveram durante a ocupação europeia, ou seja, quando chegaram os primeiros europeus. Então, os viajantes, eles fizeram o quê? Desenhos, textos, né, sobre o que existia aqui. Então, através desses relatos que foram feitos, por exemplo, os primeiros registros, por exemplo, dos índios no Brasil. Então, nós temos, olha aqui como que eles como que eles viviam, né? As armas que eles usavam, a forma que eles guerreavam, que eles lutavam e tudo mais. Olha como que eles tentam representar, através do quê, né? As disputas, né? Onde eles viviam, como que eles viviam, o modo de vida deles. Então, foi a partir daí que eles fizeram os primeiros relatos, as primeiras informações. Antigamente, a gente não tinha, por exemplo, um gravador onde você levava ou tirava foto. Então, você anotava tudo. Quando você chegava, as pessoas que tinham o dom de fazer, vamos falar, os desenhos e tudo mais, eles representavam isso em um papel. Tá bom? Certo, Matheus? Tá. Então, agora, olha lá na página 6. Rapidinho, vamos lá. Quem que pode ler? Posso ler, senhor? Pode, Gu. Hans Staden, alemão, esteve no Brasil 2 vezes, 1549 e 1557. Tá, olha o Diano da Mel. 1549, que século? 1557, que século? De 1501 a 1600 é século XVI.
Então, aqui, século XVI, tá? Marca aí o século XVI. O X, o V e o... Pode continuar, Gu. Tá. Retratou em seu livro Duas Viagens ao Brasil o contato que estabeleceu com os indígenas a partir da descrição de seus hábitos e de ilustrações. Muito bem. Olha os traços, por exemplo, do índio. Nós tínhamos algum lá que aparecia eles? Que parecia eles? Tá? Vamos lá, continua para nós, Maria. Ô, senhor, eu não consegui pegar qual que é o século. 16, Gu. Ah, tá. Obrigado. Pode começar, senhor? Pode. Jean de Lery, francês, esteve no Brasil em 1553 e descreveu sua viagem na obra intitulada Viagem à Terra do Brasil. Nela, o escritor registra as observações sobre os costumes indígenas e os compara com os hábitos europeus. Muito bem. Mark, continua. Tá bom, senhor. Nela, o escritor... Também. Ah, tá. Também os jesuítas, durante o processo de catequese, contribuíram para o conhecimento da cultura indígena. Sua língua, o tupi-guarani, tronco linguístico dos grupos que se estendiam pela costa brasileira, com os quais os colonizadores tinham mais contato, também chamada de língua geral, foi organizada em gramáticas que auxiliavam nos ensinamentos religiosos. Muitos termos que usamos no português do Brasil foram dali retirados. Isso, então ele vai falando do quê? Da formação, do que se deu, a questão do processo de catequese e tudo mais, tá? Quem continua para nós? Alguém que não leu ainda, vamos lá. Cara, deixa alguém que não leu. Posso ler, senhor? Pode. Eu ia falar. A partir dos relatos de Hans Standen, Jean de Lery e de ainda outros autores, podemos sintetizar algumas características do modo de vida indígena. Muito bem. E nós temos: viviam em aldeias em grupos de aproximadamente 600 indivíduos, distribuídos em ocas, cabanas ou palhaços familiares, dispostas em círculo ou em malocas, casa de gente, onde se vive em comum. Então, nós temos dois exemplos. Nós temos o exemplo de uma oca e nós temos um exemplo de uma maloca, né? Então, por exemplo, maloca, o que quer dizer maloca? É uma casa grande, né? Casa de gente, onde vivem em comum. E a questão de uma oca seria mais ou menos o quê? Cabanas ou palhoças familiares, onde vive uma família, né? Quem pode estar lendo a parte de baixo? Ô, senhor, Oi. o que é palhoça? Palhoça seria, por exemplo, cabanas ou palhoça, ou seja, comunidade, uma casa, um lugar onde vive uma família, um grupo, tá? Melita Keller, senhor. Vai, Mel. A divisão do trabalho era feita entre homens e mulheres. Os homens eram responsáveis pela caça, coleta, pesca, abertura de clareiras, terreno desmatado para o plantio ou moradia, a partir da prática da queimada, e pela confecção dos instrumentos de guerra, como arcos e flechas, lanças e etc. As mulheres permaneciam na aldeia. Elas preparavam as comidas e cuidavam das crianças. Se dedicavam ao cultivo de tubérculos, como a mandioca, e também a horticultura. Uma outra atividade feminina era o artesanato. Eram confeccionados vasos de argila, redes e cestaria. Tá. Essa parte aqui, ó, da divisão do trabalho, esse parágrafo, é legal que vocês grifam, porque é importante para vocês, tá bom?
O grifo também o que tá no resto na página 7? Isso, pode, porque os núcleos, como eles se guerreavam, como que era a estrutura social, como que era a educação indígena, a questão da religião, tá? Então, literalmente, essa parte aqui é muito importante para vocês. Pessoal, vocês gostariam de fazer... Marca que a gente estudou até essa página aqui, tá? Porque aí a gente faz uma retomada rapidinho e dá sequência na próxima aula. Marca aí para mim, por exemplo, que a gente foi até a página 6, né? Página 7 a gente não conseguiu terminar, então até a página 6, tá? Então vocês marcam aí para que a gente continue, por exemplo, aí para não ter problema, tá? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Gostaria de falar como que foi a aula, se gostou, se tirou suas dúvidas? Gostei, senhor, mas como eu sempre falo, prefiro Na escola. online. Bom, a escola, pelo menos, o contato é melhor, né, Gu? Mas é o que nós estamos tendo agora para esse momento, tá? Mas está conseguindo tirar dúvida? Tem alguma dúvida? Gostaria de perguntar? Fala para mim, Cavaline. Não, tô de boa. Senhor, já pode fazer sua prova, né? Oi? Já pode fazer sua Já prova. pode, tá? Entra lá, dá uma olhada, pega a apostila, verifica, vê se tem alguma dúvida, tá? Não tem problema, tá? Então, para a próxima... Oi? Eu vou ver aqui no meu Moodle, mas eu acho que eu fiz só para você. Tá, então tudo bem, tá? Só tô falando assim, fique de olho, não vai esquecer de fazer. A Isabela, mas a Mel, eu tenho certeza, porque foi uma das primeiras que fez na semana passada, tá? E eu acho que ainda você mandou alguma pergunta para mim, né? Na agenda Edu? Quem? Eu ou a Melissa? Ô, senhor, eu perguntei, só que bem na hora, é porque não tava marcando certinho no meu celular e eu tinha feito pelo computador. Aí depois eu fui ver e tava certinho. Tá, Aí... tudo bem. É isso. Isabel, saindo lá atrás. Oiê, tudo bem, Isa? Saudade, tá? Aparece a cara aqui. Tá. Dilmar, você vai mostrar ou não? O Felipe mostrou. Não, foi sem querer. Não, foi sem querer, senhor. Era para apertar para desmutar o microfone, aí foi da câmera. Nossa. Então mostra da câmera pra gente ver. Não precisa. Já vimos tudo, Edmar. Vai. Já vimos que você tá de pijama ainda. Que pijama. Senhor, Vamos eu fazer tô o de pijama. seguinte, ó. Pega Edmar na próxima aula, tá bom? Não, senhor. Na próxima aula eu não venho, então. Senhor, eu tô de pijama também. Eu só coloquei o moletom da escola por cima. Eu nem vou falar o que aconteceu em casa. Meus filhos também. Fica de pijama e põe a camiseta da escola por cima e tá tudo bem. Olha isso, senhor. Eu tô de pijama. Senhor, eu fiz ao contrário. Eu coloquei, mas o pijama tá embaixo. A gente tem muita sacanagem. A gente tem essa vantagem, tá? Ju, dá um beijo no seu irmão, tá? Eu vou liberar vocês, porque a próxima sala já vai começar, tá bom? Vocês têm aula hoje, agora, depois? De quem? Sim. Senhor, ano que vem você vai conhecer meu irmão, senhor. Vai ser 10 horas e depois 11 horas de novo. Tá bom. Seu irmão vai pro sexto? Vai. Tchau. Não esqueça de entrar no Moodle, responder e tudo bem, tá bom? Beijão. Ano que vem, família. Tchau. Tchau. Tchau, senhor. Saudades. Tchau, senhor. Tchau, Dimar. Aula que Tchau. vem. Tá. A Giovana mandando tchau. 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 Quem? A Giovana mandando tchau no chat. Hoje. Beijo, meu amor. Tchau, senhor. Tchau, senhor. Tchau.